نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد, caros irmãos e estimadas irmãs, a inveja e o orgulho são duas doenças espirituais que conduzem o seu alvo ao abismo. São fatais quando assolam de forma isolada e tornam-se ainda mais fatais quando se unem. Quando nós encontramos em uma única pessoa a inveja e o orgulho, essas duas doenças criam uma certa mutação. Já ouviram falar de mutantes? Apesar de serem fábulas, víamos pessoas a converterem-se em lobos, em macacos. São meras fábulas. Mas quando a pessoa, em uma única pessoa, reúnem-se essas duas qualidades, a inveja e o orgulho, passa a ser anormal. Converte a pessoa para uma outra criatura. Interiormente, já não é ser humano, já não é jinn, passa a ser uma outra criatura. O Iblis é jinn, uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando reuniu essas duas qualidades em si, passou a ser shaitan. Passou a ser shaitan, demônio. Era uma criatura próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava na companhia dos anjos. O shaitan tinha os anjos como amigos. Vivia com os anjos. Por causa da sua virtude, adorava bastante a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando foi assolado por essas duas doenças, passou a ser o amaldiçoado e exprimiu a existência dessas doenças quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que todos eles observassem o sajda para Adam alayhi salatu wassalam. Fasajadu kulluhum, todos eles, o Jibril, Israfil, Micail, todos eles observaram o sajda. Anjos, Jibril alayhi salatu wassalam, que possui 600 asas, observou o sajda para Adam alayhi salatu wassalam, illa Iblis, jinn, rejeitou. Uma criatura ínfima, anjo, jinn. Allah proporcionou mais capacidade aos anjos comparativamente com os jinn. Entretanto, ele, que é baixo, manifestou o seu orgulho e inveja.
dizendo: Ana khayrum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, eu sou melhor que esta criatura. Khalaqtani min nar, eu fui criado de fogo. Esta criatura foi criada de areia. O Iblis não pensou que, olha, existem criaturas melhores que eu, mais fortes, mais poderosas, mais nobres. Os anjos que foram criados a partir do brilho, a grandeza dessas criaturas. Ele não olhou para isso. Olhou para o seu orgulho e a sua inveja. E tornou-se amaldiçoado até quando Allah subhanahu wa ta'ala desejar. É o líder da perdição. Yad'una ila an-nar. São líderes, aqueles que conduzem, que chamam as pessoas para o fogo. Depois de ser uma criatura nobre, adorador. E existem pessoas que também observam o salah, pagam o zakat, observam o hajj. Entretanto, foram assolados por essas duas qualidades. O seu interior, o seu comportamento é comportamento de demônio. Já não é ser humano, tem comportamento de demônio. Os judeus conhecem a verdade. São filhos de profetas, netos de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Entretanto, quando foram assolados pela inveja e o orgulho, rejeitaram a profecia do Muhammad alayhi salatu wassalam, mesmo sabendo da verdade. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Aqueles que foram concedidos o livro, ya'rifunahu, conhecem ao Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, tal como eles conhecem os seus filhos. E quando falou dos cristãos, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا, que muitos daqueles que foram concedidos o livro, por inveja, gostariam de retornar-vos à descrença. Conhecem a verdade, não querem seguir a verdade e não querem que outros sigam a verdade. Todos nós devemos permanecer na perdição. Quando a inveja e o orgulho assola a um ser, ele sofre uma mutação e que os normais não percebem o comportamento. Os normais não percebem o comportamento. Os normais levantam questões, perplexos. Como é possível a pessoa agir desta forma? Como é possível a pessoa comportar-se desta forma? Mas o problema é este: foi assolado pela inveja e pelo orgulho. O Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين, que nós enviamos a Musa e seu irmão com argumentos claros. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Foram apresentados argumentos que não podem ser rejeitados. Foram apresentados ao Firaun, aos seus líderes. Allah o que diz? فاستكبروا, orgulharam-se. وكانوا قوما عالين, e acharam-se mais importantes. E disseram: فقالوا أنحن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
que nós vamos seguir esses dois seres humanos baixos, que a tribo deles, o seu povo, são nossos escravos? Como é possível? São pessoas baixas, são pessoas sem posses, são pessoas que não andam de fato, são pessoas que andam de fancargo, são pessoas que andam de moto. Como querem ser líderes, querem dirigir o Islã? É o mesmo que o Faraó disse. São dois seres humanos que o povo deles, a origem deles, são nossos escravos. فَكَذَّبُوهُمَا, descreram simplesmente por orgulho e inveja. Já foi o Shaitan, Iblis, já foi os judeus, já foi os cristãos, já foi o Faraó. Agora chegou Abu Jahl. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, honrava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, o verdadeiro, o honesto. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou a ele como profeta, todos levantaram. Mas conheciam a realidade deste homem. Até que certa vez um jovem, cujo nome fora Akhnas, foi ter com Abu Jahl. Abu Jahl, estamos entre nós, ninguém está a escutar a nossa conversa. Muhammad é verdadeiro ou não? Diz: tens dúvida disso? Tens dúvida de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um nobre e verdadeiro? O homem, o Akhnas, ficou admirado. Como é possível? Diz que Muhammad é verdadeiro, mas por outro lado faz coisas que não percebemos. E lançou esta questão: então por que não segues? O que ele disse? Nahnu wa banu Hashim tasabaqna, nahnu wa banu Hashim ala sharaf. Nós e Banu Hashim, tribos diferentes, sempre competimos em quem mais nobre é. Quem mais nobre é. Sempre houve esta competição. Nós e Bani Hashim, quer dizer, a tribo de Abu Jahl e a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre competiam quando tratasse de caridade, de obras virtuosas. Nós sempre competimos. Hatta idha kunna kafarasay rihan qalu, até que quando nós já estávamos iguais, ninguém poderia dizer que Banu Hashim é melhor ou a tribo de Abu Jahl é melhor. Quando já estávamos iguais, qalu, eles disseram: minna nabi, que surgiu de nós um profeta. Estávamos iguais. E de repente, Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu a Banu Hashim e fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saísse daquela tribo. Então, Abu Jahl diz: como é possível? Estávamos iguais e de repente eles vêm e dizem que, olha, Muhammad saiu da nossa tribo. Famata nudrikuha. Se nós cedermos, quando é que vamos voltar a sermos iguais? Se nós cedermos e seguirmos ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando é que voltaremos a ser iguais? Não há mais possibilidade de sermos iguais. Portanto, por isso não vou seguir ao Muhammad. Muhammad é mentiroso, Muhammad é feiticeiro, Muhammad é isso, é aquilo. É isso que ele propagava e tornou-se o maior inimigo do Islã. Já foi o Abu Jahl. São exemplos da história que se repetem. Abdullah ibn Ubay, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam emigrar até Medina, ele estava a ser
ele estava prestes a ser coroado, a ser o líder do povo de Medina. Pouco antes. Portanto, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, tudo caiu. Não é possível Abdullah ser o líder na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não conseguiu encarar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o comportamento de alguns. Não conseguiu encarar. Abu Jahl encarou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ubay não encarou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cedeu. Entretanto, conspirava contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que é conhecido como o líder dos hipócritas. É conhecido como o líder dos hipócritas. Por quê? Porque tinha dentro de si a inveja e o orgulho. Não queria seguir a verdade. Caros irmãos e estimadas irmãs, o orgulho e a inveja são frutos de dois desejos. Na maioria das vezes. São frutos de dois desejos, na maioria das vezes. O amor por dinheiro e cargos. Amor por dinheiro e cargos. Esses são os fatores que fazem com que reúna em uma única pessoa a inveja e o orgulho. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mal wa sharaf li dinihi." O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que dois lobos que são soltos diante de um rebanho de ovelhas, dois lobos não podem fazer tanto estrago, não podem. O estrago deles é baixo comparativamente com aquele que tem amor pelo dinheiro e pelos cargos. Quer dizer, aquele que tem o amor pelo dinheiro e pelos cargos, o seu estrago é muito maior. Não há como comparar. Eu que tenho que ser isso. Duas pessoas podem, só para vocês terem a noção deste fitna, duas pessoas podem se matar porque um quer ficar com a chave desta porta. Acreditem? Duas pessoas podem se matar. Eu que tenho que ficar com a chave desta porta. Esta porta, quantos centímetros, quantos metros? Este é o fitna que nós vivemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam já havia dito que aquele que tem amor pelo dinheiro, pela nobreza, cargos, o estrago que ele faz é muito maior que o estrago de dois lobos quando são soltos diante de um rebanho. Caros irmãos, estimadas irmãs, onde nós aprendemos que para servir a qualquer instituição nós precisamos de ter chaves, nós precisamos de fazer parte da comissão, nós precisamos de fazer isso e aquilo. Onde nós aprendemos? O verdadeiro e o sincero é aquele que contribui e não interessa se o seu nome consta ou não consta. Ele faz para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tuba li'abdin akhidhin li'inani farasihi fi sabilillah."
boas novas para aquele servo que pega a corda do seu camelo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ash'atha ra'sahu, está todo despenteado. Mughabbaratin qadamahu, com os pés todos empoeirados. Uma pessoa desprezível. In kana fil hirasa, kana fi hirasa. Se é incumbido dele ser guarda, ele vai ser guarda. Wa in kana fi saqa, kana fi saqa. Se ele for incumbido de dar de beber às pessoas água, ele vai dar de beber água às pessoas. Ainda que os outros achem isso como desprezível. Mas o seu compromisso não é com as pessoas, o seu compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. O seu compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. E caros irmãos e estimadas irmãs, todo aquele que deseja ser líder, todo aquele que luta para ser líder, todo aquele que faz maldade para ser líder, este que deve ser combatido. Este que deve ser combatido. Porque o sincero não luta, o sincero não impõe respeito. As ações do sincero automaticamente fazem com que as pessoas o respeitem, que conheçam a sua nobreza. Que conheçam a sua nobreza. E é por isso que quando dois homens vieram até o profeta sallallahu alaihi wasallam e disseram: Ya Rasulallah, nós queremos ocupar aquele cargo, imposta-nos este cargo, queremos fazer parte da comissão, queremos ter chave daquela fechadura ou chave daquele armazém. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna la nu'ti amrana hadha man sa'alahu. Nós não damos cargos às pessoas que pedem. As pessoas que pedem, porque a partir do momento que ele está a pedir, é porque não tem boa intenção. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Não tem boa intenção. Ou quer desviar, ou quer semear desordem e corrupção naquele cargo. Tilka ad-darul akhiratu نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Aquela moradia, o paraíso, caros irmãos e estimadas irmãs, Allah diz que nós reservamos para aqueles que não querem altivez na terra. Eu sou presidente, eu que tenho chave daquele armazém, eu que faço parte da comissão, eu que tenho que contar dinheiro, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que estar em cima, o meu nome que deve estar em cima. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. E o bom fim é para os piedosos, para os tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-mulka lillah. O reino pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. A terra, o céu, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بغير حساب. Allah dá a quem Ele quer, tira de quem quer, honra a quem quer, desonra a quem quer. Tudo isso está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a recomendação que eu deixo para mim e para todos vós: não lutem com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, porque vão entrar em depressão. Vão entrar em depressão. Prestem bem atenção. Não lutem com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que vocês vão entrar em depressão e vão começar a fazer coisas vergonhosas, que os vossos filhos, as vossas esposas e os vossos netos vão sentir vergonha de estar na vossa presença. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محمد صلى الله